Carlão, leva aqui para mim, Wilson. Senhor Wilson, tá bom. Aí já levou. Glória a Deus, irmãos. Quem está alegre, diga amém. Então, se você não estiver alegre, nós vamos fazer uma oração bem poderosa aqui hoje para tirar você de todo o ostracismo, toda dificuldade, amém? Quero ainda agradecer os irmãos pelas orações que têm sido direcionadas a Deus em favor da minha esposa. De fato, nós não estamos em dias muito fáceis, dias difíceis, de lutas, dias de tribulação. Mas nosso Deus é maior, amém? Nosso Deus tem tudo sob controle e todas as coisas lhe são patentes aos olhos. Nós temos certeza que o melhor de Deus virá para a vida da Virgínia, para a nossa vida, para nós como corpo, como igreja, amém, queridos? Você pode estar aqui e precisando de um milagre. Você pode estar aqui e não precisando exatamente de um milagre. Mas saiba que nós precisamos assumir coisas diante de Deus. Talvez a única forma de conseguirmos vencer obstáculos seja a forma que encaramos. Como que você encara um obstáculo, como você encara a sua própria vida. E todas as nossas ministrações, sobretudo as que eu faço, é na tentativa de mostrar a você aquilo que Deus me mostra. Aquilo que precisa ser mudado, né, dentro de nós. Eu poderia dizer, olha, é muito mais fácil você trabalhar com qualquer tipo de produto, vender qualquer tipo de produto, qualquer coisa que você possa enxergar aqui, não sendo pessoas, e talvez pessoas também, foi um dia vendido, foi um dia comprado. Tudo passa por um processo comercial. E quando eu digo pessoas, é porque o Senhor nos comprou também. Então nós somos dele, amém? Diga, eu sou de Deus, porque eu fui comprado. E Ele pagou com o seu próprio sangue. Então você tem muito valor, você é tão importante, e você é tão importante que precisa de uma mensagem que melhore essa importância e que faça você refletir em alguns aspectos da vida. Essa mensagem intitulada A Importância de Julgar. Julgar, não é de jogar, não. É de julgar. É uma mensagem que veio para mim por ouvir repetidamente e erradamente uma expressão bem incômoda, pelo menos para mim, porque eu ouvi essa expressão e pensava, tem uma coisa errada nisso aí. A expressão é, não julgueis. É uma expressão bíblica, daqui a pouco a gente entra no texto que fala sobre isso, mas eu certamente ouço essa expressão, não julgueis, não julgueis, não julgueis. Para todo lado você escuta isso. O mundo está assim, cheio de não julgueis. Porque ninguém quer assumir ou admitir qualquer tipo de culpa. Ninguém quer conviver com esse fantasma do erro que cometeu no passado e as consequências das ações cometidas. E para muitas pessoas isso se tornou então um estilo de vida. Não julga, não julga. É a turma do não julgueis mesmo. É um barulho frenético e eu gosto de dizer que é um barulho internetico, né? Não julgueis. É como se as pessoas tentassem impedir que qualquer julgamento ou expressão de reprovação comportamental e também em qualquer instância fosse inadequado, uma vez que todos erram e erram o tempo todo, a todo momento. E por causa disso a gente está sempre dizendo, você não pode julgar porque você também erra. Você não pode julgar porque você também erra. E olha para Romanos capítulo 3, verso 23. É uma advertência que diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão sem a presença de Deus. Essa é a consequência do pecado, a consequência do erro, o dano do erro. É uma tentativa de justiça própria. É uma tentativa de se sobrepor ao pensamento de Deus, através de filosofias, de conceitos, de ideias que os seres humanos têm.
Então, quando eu leio Romanos 3, eu entendo que a Bíblia está falando do passado, todos pecaram, ou seja, mesmo antes que você nascesse, você estava em pecado, e você precisava de Jesus como Redentor, e é isso que o texto bíblico diz, que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Porque ele seria morto antes da fundação do mundo? Nem tinha gente aqui para pecar, ele já estava morto, porque essa é a sua vitória. A vitória é de perdoar, de amar a humanidade como ele amou, de desejar que as pessoas se interajam, que as pessoas entendam o seu propósito de vida e que trabalhem por esse propósito. Então Romanos diz, todos, através de um único, ele está se referindo a Adão, todos pecaram. E todos estão sem essa presença, estão destituídos da glória, estão horríveis. E tudo que é de ruim está ali, impresso. Mas 1 João capítulo 1, verso 8, diz que a coisa continua, porque ele diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. É bem notório que a humanidade tenta arrogar para si o conceito e a verdade da verdade. Mas eu tenho a verdade. É uma forma de dizer eu tenho a razão. Eu tenho a razão. E é por isso que nós não gostamos de perder em embates, não gostamos de perder através dos nossos argumentos, nós sempre temos uma coisa para falar. É isso assim, vírgula, mas eu penso assim. É o retrato do homem caído, né? Se nós dissermos que não temos erro, a verdade não está em nós. E se a verdade é Jesus e ela é Jesus, então Jesus não está em nós. E se você não tem a luz, você não tem nada, você está nas trevas. E o texto continua dizendo, se porém, né, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados. Confissão é admissão, tem que ter transparência, tem que ter lucidez. É como se as nossas boas ações jamais pudessem produzir qualquer resquício, qualquer cisco de justiça divina em nós. Sabe, irmãos, nós somos muito arrogantes, nós somos muito pretensiosos, nós somos muito orgulhosos como raça, como espécie, como gente. Nós somos assim. Nós somos assim, e se nós não nos entregarmos à confissão, se nós não entendermos a fidelidade desse justo que nos perdoa de todo pecado, então nenhuma impureza pode ser tirada de nós, então nós ficamos ali nas trevas da mentira, achando que é verdade. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A palavra de Deus é a sua mensagem. Eu quero que você preste muita atenção nas palavras que nós vamos dizer nesses minutos seguintes. Vamos falar sobre justiça, justo, juízo, justificado, injustiça, julgamento, julgar, julgueis. Aí você pode dizer, ai, graças a Deus, não vai falar do meu pecado. Calma, eu chego lá. Não temas. Talvez o nosso pior defeito seja essa ideia do ponto de observação nossa, né, nosso deck confortável de observação de tudo, achar que todos estão errados quando nós também estamos. Essa presunção arrogante que nos afasta da presença de Deus. A Bíblia diz que Deus rejeita pessoas assim. Se tem um tipo de gente que Deus é apaixonado, é por gente humilde, pessoas que pecam e confessam o seu pecado. Simplesmente diz, olha, eu pequei, mas estou aqui disposto a mudar. E Deus olha e fala assim, tem muita coisa ainda. Esse é um conceito que muita gente tem a respeito da vida do rei Davi, que faz Davi diferente de tantos outros reis. Ele parece que conhecia esse caminho de volta, esse caminho do arrependimento, esse caminho da humilhação. Olha, com sinceridade, tem alguém aqui que gostaria de publicamente ser humilhado? Levanta a mãozinha e fala, eu queria ser humilhado. Ninguém quer ser humilhado.
Mas nós somos tão falsos que se eu fizer uma pergunta, quantos aqui gostariam de ser glorificados? Eu também não. Pois é, mas por quê? É porque a gente acha que o pensamento do outro é importante para a gente. Será que é? Será que não é? Eu vou deixar de ser prolixo e vou tentar mostrar bem o que eu quero dizer. Há muita coisa que precisa mudar no nosso comportamento. Nós sempre pensamos que o outro está errado, a outra está errada, meu marido está errado, minha mulher está errada, meu filho está errado, o pastor está errado, o governo está errado. Todo mundo está errado. Bom, se alguém está errado, tem que ter alguém certo. A questão é que não tem ninguém certo. Está todo mundo do mesmo lado, apontando para o mesmo lado, é o mesmo abismo. E só quem reconhece de maneira humilde que precisa mudar de vida, só quem reconhece de maneira humilde que precisa mudar de vida, de fato pode mudar de vida. E esse é o desejo de Deus o tempo todo, eu quero mudar você. Eu preciso mudar você, porque eu te amo. Não paguei um preço tão caro por uma pessoa mais ou menos meia boca. A morte de Jesus Cristo precisa custar algo para nós. Precisa nos trazer à luz daquilo que fazemos, daquilo que julgamos. Não julgar, dentro dessa perspectiva de que todos erram, torna o juízo, ou o ato ou efeito de julgar, indevido e hipócrita. Como não pode julgar? A mensagem se intitula A Importância de Julgar. Então, eu posso julgar? Pois é. As pessoas falam muito em juízo de valor, mas o que é juízo de valor? Preste atenção. Juízo de valor trata da avaliação criada a partir dos nossos gostos, das nossas percepções individuais, e por isso pode resultar numa avaliação pejorativa, negativa, porque tem base em fundamentos culturais, sentimentais, ideológicos. Isso tem tudo a ver com você. Por que a gente julga? Porque é o que a gente sente, é assim que eu vejo. Tem pessoas que falam, não, eu vivo assim porque é assim que me ensinaram a viver. Não sei viver de outro jeito. Eu só sei viver assim. Então, dentro desses aspectos assim sociais, nós podemos ouvir frases como: os ricos são mais felizes. Aí a gente vem enchendo a aljava de flecha de julgamento, porque os ricos são mais felizes. Assim, é como se a felicidade fosse restrita à ideia do acúmulo e da riqueza. Como se ser feliz tem a ver com obtenção e retenção de coisas ao nosso redor. Como se isso realmente desse significado e sentido real para a vida. Eu tenho muito dinheiro. Sabe? Que coisa minúscula, que coisa pequena. Vamos lembrar do jovem rico que a única riqueza que ele realmente tinha, a melhor, que ele realmente não tinha, era o tesouro que ele não levou para o céu. Você se lembra que Jesus é elogiado por ele, e Jesus sabia a diferença de um elogio sincero com uma bajulação falsa? Que é tudo redundância, né? Elogio sincero, bajulação falsa é redundância. Mas, enfim, ele simplesmente disse assim: vende todos os seus bens. Se você acha que o negócio de felicidade é dinheiro, então pega tudo que você tem e dá para os pobres e terás um tesouro no céu. E o texto bíblico diz que esse moço se entristeceu. Eu quero que você entenda isso. Às vezes nós estamos tristes com o mundo e alegres com Deus, porque é isso que vale a pena. No final da vida é isso que vale a pena. Eu me entristecer com o mundo, porque o mundo é peso, o mundo é competição o tempo todo, é todos os dias alguém falando mal de você, todos os dias você falando mal dos outros, que são julgamentos. Todos os dias a gente tentando alguma coisa, ser mais, ser melhor. Essa luta tola, sem sentido, que está conduzindo a humanidade cada vez mais a tudo que o diabo gosta. Sabe? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder
na sua alma. Certamente há outras citações infelizes do ponto de vista de que nos leva a fazer julgamentos errados baseado na nossa perspectiva. Por exemplo, a grama do vizinho é mais verde. A gente acha isso, que a mulher do outro é mais bonita, que a mulher do outro ela é mais legal, que o feijão lá pelo menos não queima. Ah, o marido da outra, meu Deus, eu estou doido para largar esse, pegar outro, por quê? Porque esse aqui eu já vi que muito fraquinho. Vai saber quais são os motivos dos julgadores, vai saber por que as pessoas fazem loucuras, vai saber por que as pessoas simplesmente, ao invés de ouvir Deus, elas ouvem a si mesmas e elas ouvem os seus amigos. Eu queria te fazer uma pergunta que eu não quero que você se manifeste, mas pense pelo menos nisso. Quantos amigos você tem? Enquanto você vai fazendo as contas aí, eu vou beber uma aguinha aqui, porque ninguém é de ferro, né? Muito menos a minha garganta. Quantos amigos você tem? Ah, opa, eu não estou falando de seguidor de internet. Não é esse tipo de amigo que eu estou falando. Quantos amigos você tem? Quantas amigas? A minha netinha, uma gracinha. Maria Clara, como é que o boi faz? E a galinha? Cacacacá. E o patinho? Quaquá. E a cobra? Ela, amiga! Eu tenho isso gravado, mas não coloquei na internet. Fiquei com dó da cobra. Isso é uma verdade, a gente brinca com isso e todo mundo sabe. O que você está querendo dizer com isso? Isso que você acabou de ouvir. Gente com péssimos conselhos, gente infeliz tentando ensinar os outros a ser feliz. Gente que não tem moral ensinando moralidade para os outros. Gente que não tem arrependimento diante de Deus, mas quer te ensinar como arrepender. E é esse, um mundo de fantasia, um mundo de mentira, um mundo de falsidade, um mundo de julgamentos. O tempo todo, o dia inteiro. Ou aquele tipo de colocação, aquela pessoa tem paz. Nossa, como eu gostaria de morar na casa do pastor Durval, porque lá tem paz. Irmãos, porque eu tenho essa cara de santo, não significa. Mas não tem? Aquela cara, tem uns que fazem umas caras de burro. Assim. Não sei se você percebeu uma auréola aqui assim. Se não tem visão, não adianta, não vai ver, né? Quando, na verdade, aquela pessoa que a gente julga ser santa demais, apenas tem um temperamento ali, controlando um vulcão em erupção iminente. Está na hora. Eu não sei se você sabe, mas para a gente que vive casada, a melhor coisa do mundo é explodir. Misericórdia. Explodir? Sim. Quem não desabafa, não fala, não estou falando para gritar, para brigar e nem para xingar, estou dizendo para desabafar. Tem hora que você tem que colocar para fora, você tem que chorar, você tem que dizer, não está legal, não está bem, eu não estou bem, eu preciso abrir a boca, eu preciso chorar, eu preciso urrar, eu preciso gritar. Ei! Mas a pessoa prefere enclausurar os sentimentos e vai armazenando até vir uma gastrite, uma enxaqueca, uma insônia, e vem todo tipo de doenças psicossomáticas, porque a pessoa não sabe extravasar. Por isso que nessa hora a oração é uma bênção, a leitura é uma bênção, a presença de Deus te faz chorar. Irmão, vocês não sabem quantas vezes eu choro sozinho no meu quarto. Ninguém vê minhas lágrimas. Ah, mas as pingas que eu tomo, todo mundo vê. Desculpa, esqueci que eu era pastor, não podia beber. Está escrito aqui, nessa hora todo mundo ri. Escrito aqui, sublinhei. É o juízo de valor que faz parte da nossa percepção embaçada, essa lente suja que vemos os outros, essa miopia social, essa miopia espiritual. Isso faz parte dessa avaliação que a gente tem e tem a ver com a ideia que a gente faz de felicidade, sabe? Essa é a ideia que a gente tem, a vida do outro, ou a paz que você acha que o outro tem, são crenças
sociais, muitas vezes impostas por televisão, por mídias, por filmes, por séries, né? Eu ia até falar fotonovela para lembrar os 75 anos do pastor Wilson. Você lembra de fotonovela? Fotonovela é um negócio que vocês dessa geração não faz ideia. Era novela que vinha em revista. Fotonovela. Tinha um cara famoso chamado Frank Gaspari. Você lembra disso? Para, João, fala que lembra, que eu sei que você lembra. Ah, meu Deus. Essa ideia aqui, esse rápido julgamento sem critérios que nós fazemos assim, sempre de dentro para fora. E agora então com a internet, possivelmente o crescimento da crença pode suprimir a fé verdadeira. Então eu quero colocar aqui na balança fé e crença. Cada ser humano possui um sistema de crença, ou seja, possui um sistema de ideias generalizadas sobre temas que a própria pessoa organiza e tem uma percepção individual que acaba definindo o comportamento dos outros e de si mesmo. Por exemplo, na Irlanda existe um demôniozinho chamado gnomo. No Brasil é saci. Vê que a diferença cultural traz essa informação distinta. Tem pessoas que acreditam em coisas que não estão na Bíblia e elas falam, a Bíblia diz. Até hoje eu vejo crente falar, 1000 chegará, 2000 não passará. Eu falo, puxa, Nostradamus ficou bem para trás, né? Tem pessoas que citam Nostradamus, pessoas que falam coisas que você fala, de onde tirou? A Bíblia fala, diz a Bíblia. Meu Deus, que Bíblia ele está lendo? Esse sistema de crença, sabe, que a pessoa tem, é que leva o julgamento do outro. O julgamento acontece não raramente quando o outro não pratica o que nós entendemos ser aquilo que é certo, porque estabelecemos isso como um sistema de crença pessoal. Eu nem estou conceituando fé, porque a fé verdadeira está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, vamos ler essa passagem aqui, para não dizer que é só pura filosofia. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Isso é um conceito muito comum a todo que crê. Todo mundo que crê tem fé, mas cada indivíduo tem uma crença única, exclusiva. O problema é quando mistura a crença com a fé. Não sabe entender isso. Então não significa que você pode crer em qualquer coisa, não é? A fé verdadeira não é isso. Crer em qualquer coisa nem é fé, isso é crença. E tem muita gente então que crê em situações, em deuses, em doutrinas, em santos, em si mesmo, mas não tem qualquer sustentação bíblica. Então não é uma fé baseada num fato escriturístico, não tem Deus nisso, porque Deus é a sua própria mensagem. Eu preciso crer num Deus que traz revelação para mim. Algumas pessoas pensam e falam, eu creio que Deus está nas galáxias, Deus é o universo, Deus está na água, Deus está nos elementos químicos, Deus está na física quântica, clássica, enfim. Não, mano, Deus está na Bíblia. Nós precisamos mergulhar na palavra, nós precisamos mergulhar na mensagem, precisamos mergulhar no portador dessa mensagem que é o Espírito Santo. Entender uma coisa e outra, e quando funciona, e como funciona o teor espiritual de leis que não regem mais o ano de 2022, mas que tem o mesmo poder, o mesmo efeito, porque é a mensagem de Deus, aquele respeito pela palavra. Na hora da ministração da palavra não é hora de xixi, não é hora de tomar água, só para quem fala demais. Mas tem pessoas que falam, não, agora é hora da palavra, chega um pouquinho atrasado, porque depois tem o louvor, e como assim? O que você quer de Deus? O que você quer com Deus? Qual a sua reverência? E por que isso é importante? Porque isso talvez te ajude a não julgar mais. Esse tipo de
de atitude, de comportamento, de não aceitação da mensagem como ela é, não é fé, é uma crença cultural. Um rótulo religioso baseado na experiência pessoal, e isso então inclui a convivência com o outro, porque não tem nada mais importante do que nós fizemos aqui hoje, a gente está convivendo com o outro. O que o outro traz, o que ele agrega, o que ele ministra, o que ele coloca de bom no todo. Toda fé que não tem a congregação, não tem Deus. Não é assim que funciona para Deus. Cristo é a cabeça, Ele tem um corpo, e o corpo precisa se manifestar, se movimentar. Um corpo parado é um corpo que tem tendências a doenças. Por isso que você vê crente com um monte de melodramas, sabe? Crente com inveja, sabe? A pessoa até hoje morre de ciúmes. Como assim? Você não vai crescer? Você não vai crescer mesmo. Vai ser sempre assim, com essa síndrome de... Sei lá, eu ia falar Gabriela, mas Gabriela falei no último culto, então não tem outra. Síndrome de Gabriela. A igreja é um corpo. E nós não precisamos de isolacionistas intelectuais cheios de arrogância espiritual. E é sempre o que é parte de você, do seu julgamento, e não o que é parte de Deus e do julgamento dele. Porque a gente pensa assim, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho o direito de julgar. Só que a gente tem que lembrar que Deus é quem tem o direito de julgar. Eu não sei se você pensa assim, se já pensou, ou já se fez uma reflexão nesse sentido. Eclesiastes capítulo 3, versos 16 e 17. Vi ainda debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo da palavra. Eu tenho temor da palavra, mas também tenho medo. Porque a gente está vendo o que o mundo está fazendo com a Bíblia. Hoje você entra na internet para aprender alguma coisa, você sai muito mais incrédulo do que quando entrou. Informações distorcidas, muita mistura, gente que não tem vida suficiente, autoridade, portanto, para ensinar. Então, queridos, há uma influência nesse tipo de pensamento, de julgamento humano, seja da nossa própria criação, como nós fomos criados, ou da informação que nós possuímos. Eu não sei quanto você já leu, quanto você já viu, quanto você já ouviu, que idade você tem, né? Ou ainda pode ser também que isso tudo tem a ver com a bolha na qual você vive, no mundo que você criou, no certo e errado que aconteceu dentro de você, no relativismo que você aceitou, ou no sofisma que te enredou. Isso tudo faz parte de crença. Tem pessoas que falam assim, eu estou orando por isso, então isso não acontece? Não acontece, porque às vezes não tem a ver com fé, tem a ver com crença. Vocês estão entendendo a diferença? Fé em Deus é na Bíblia. Crença é o que eu quero crer na Bíblia. As pessoas particularizam textos. Nossa, eu gosto do Salmo tal. Amo o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Salmo 23 é maravilhoso. Mas a pessoa não sabe o que está escrito em Isaías 16. Por quê? Porque não... Assim também não, mano. Como assim? Vou entender tudo isso. Não precisa. Mas a pessoa sabe o nome dos stand-ups do Brasil. Elas memorizam piadas. Elas memorizam coisas desnecessárias que não vão agregar valor algum à vida da pessoa. E você sabe de uma coisa, nós gostamos muito de ouvir pregadores que falam aquilo que nós gostamos de ouvir. É maravilhoso, alguém que nos motiva, que nos leva para cima, que olha para a gente e diz, cara, você é demais, vamos lá. Que isso, você é maravilhoso. Todo mundo gosta disso, né? Então, a questão é que isso não agrega muitas vezes.
Sabe, quando a disciplina vem de Deus, quando Deus te corrige, é porque Ele te ama. Quando Deus te bate, é porque Ele te ama. Se tem alguma coisa que tem que ser revelado para nós, é que qualquer dor que o próprio Deus inflige em nós é por amor. É por amor. Mas eu não entendo, Deus. Eu sei que você não entende. Eu lembro dos meus menininhos, quando era pequenininho, pegava o Gabriel, peralta demais. Gabriel, vem cá. Mas por quê, pai? Já vinha com a mãozinha protegendo. Papai precisa te corrigir, meu filho. Não, pai, mas não. E nós somos assim com Deus. Não, Deus, não. Por que isso está acontecendo comigo, Deus? Não, mas o que eu fiz de errado? Todo mundo faz tudo errado. Por que eu? Não é? E a gente acha que os nossos dramas vão convencer a Deus. Oh, nossa, então desta vez vai passar. Deus não possui esse tipo de justiça. Então Deus simplesmente começa a nos corrigir. Jó que o diga, ele não entendia, e Deus até o final do livro não deu a mínima para a falta de entendimento dele. Só revela isso por pura misericórdia, e talvez para que outras gerações futuramente pudessem entender que Deus faz o que quer fazer, a hora que quer fazer. Se você quiser crer ou não crer, isso não é problema de Deus, Ele faz. Sabe que Ele é Deus? E por ser Deus, Ele mexe aqui, Ele mexe ali, Ele faz, você fala, por quê? Porque não tem porquê. Não tem, Ele não tem que dar explicações para você. Na verdade, porque Ele já deu. E eu não consigo entender porque eu não leio o que Ele escreveu para mim. Então, quando eu não leio, eu não tenho essa informação. Fé em Deus tem que ter base, tem que ter texto, tem que ter contexto, tem que ter princípio. E principalmente revelação bíblica. Fé em Deus é corporativa, ela é celular. Fé em Deus é familiar, tem a ver com a nossa existência em comum, é afiar o ferro com o ferro, conforme Provérbios 27, 17, que diz, assim como o ferro com o ferro se afia, assim é o homem com o seu amigo. Outras traduções diz com o seu semelhante. Como é que é isso? Assim, nos momentos de tristeza, você conversa com alguém, e alguém, ao invés de ficar lamentando com você, essa pessoa te confronta. Essa pessoa te mostra, espera um pouquinho, calma. Eu sei que você pode estar irado com Deus, eu sei que você pode estar magoado com Deus, eu sei que você pode estar sem entender, mas Deus sempre tem razão. Se há uma razão, é divina, e se não há uma razão, é humana. Já a crença é aquilo que a gente desenvolve com base naquilo que a gente aceita como absoluto na vida, sabe? Ela é egoísta e orgulhosa, então não admite a convivência com o diferente. Ela é exclusiva e não inclusiva. É o meu grupo, meu pensamento, a minha interpretação, my way. Sabe? Diga-se de passagem, uma música lindíssima, mas my way é a celebração do eu penso como eu quero pensar e faço o que eu fiz e não tenho regrets. Os que tem são poucos, né? Para lembrar da tradução da canção. Em princípio, um pouco daquilo que a gente pensa pode estar até contextualizado com a Bíblia, mas isso vai depender. Se tiver texto, contexto, embasamento, então a gente pode aceitar, mas infelizmente a maioria das crenças são baseadas em descontextualização, em uma filosofia que levanta o ego do indivíduo, sabe? Principalmente quando ele vence algum tipo de batalha intelectual. E há aqueles que usam a Bíblia para se justificar. É o tal do texto fora do contexto, torna-se um pretexto. E pretexto entende-se como crença errada. Tem gente que tem a crença de que se eu ficar com o chinelo virado, minha mãe vai morrer. Quantos já desviraram o chinelo na vida aqui? Os irmãos devagarzinho, vai, não, tá. Isso é crença, isso não está na Bíblia. A celebração da crença é quando o indivíduo fala assim, vai dar certo. Vai dar certo. Aí, para a gente não ficar muito antibíblico, a gente fala, vai dar certo em nome de Jesus. E às vezes Jesus está falando assim, peraí, eu estou intercedendo aqui ao Pai agora por você, porque esse negócio de vai dar certo é meio crença e pouco fé.
porque tem que ter embasamento. É como o ladrão fala para o outro assim, vamos assaltar fulano de tal, vamos, né? Aí ele, mas eu estou um pouco preocupado. Aí ele fala, vai dar certo. É uma frase. Em geral, quem tem e usa a crença em lugar da fé, está procurando trazer sua convicção como mais absoluta do que as verdadeiras, ou do que as verdades bíblicas, em circunstâncias não fundamentadas. Por isso, nós temos tantas religiões, seitas desproporcionais do ponto de vista da interpretação. Sabe, as pessoas, porque sabem defender um ponto, elas enganam. Sabe, e aquilo fica como se fosse uma verdade, quando não é uma verdade. Recentemente eu estava navegando, né, na internet, eu vi lá uma mulher que se diz satanista. Vou ver o que é isso aqui, né? Que movimento é esse aqui, né? Que água suja é essa? E a mulher com a língua bifurcada, e ela com chifrinho vermelho, não sei por que não pode ser azul, mas é vermelho o chifre, enfim, toda estilizada e se dizendo adoradora de Satanás. Eu achei até ela sincera, sabe? Porque tem tanto crente que adora o diabo e não percebe. Tem tanta gente que faz coisa errada e fala assim, não fui eu, não é comigo não. Então, é sempre essa interpretação desorientada, especulativa, autojustificável. Por isso, eu julgo. Por isso eu julgo. Julgo errado. Bom, com base nesse entendimento de diferença entre fé e crença, é que eu gostaria de trazer a ideia de que julgamento é uma advertência por um lado e uma necessidade por outro. É uma advertência, mas é também uma necessidade. A Bíblia fala tanto sobre isso, que tem um livro da Bíblia que chama Juízes. E esse livro mostra que o povo de Israel estava tão desenfreado e não tinha a direção de um rei como tinha as demais nações, que eles começaram a suplicar a Deus, nós queremos um rei, nós queremos um rei, nós queremos um rei. E quando Deus permitiu isso, eis que surge Saul, que é chamado do povo. Essa é a mensagem que Saul trazia, aquilo que o povo queria, a ânsia do povo. Mas vocês sabem que se você ir lá em Gênesis 32, se não me falha a memória agora, o povo seduziu Arão, porque Moisés estava lá no cume do monte, né? E aí eles começaram a festejar, e aquelas festas eram as mesmas orgias que acontecem hoje nos inferninhos de Patos de Minas. Essas festinhas onde Deus é deixado de lado como se Deus fosse um departamento de domingo, e aí eu faço o que eu quero fazer, porque isso não atrapalha a minha fé. Não, é fé, é crença. Isso não atrapalha, eu não me sinto culpado. Pois é, você não se sente culpado porque você está protegido por um sistema de crença e não de fé em Deus. Porque a fé em Deus respeita limites. A fé em Deus respeita o outro. A fé em Deus respeita a si mesmo, e as pessoas não têm respeito por si mesmas. Se tivesse, dormiam melhor, comiam melhor, trabalhavam na hora certa, sabe, chegava inclusive na hora certa, porque para mim, um dos graves defeitos das pessoas que chegam atrasadas é que elas não respeitam o horário dos outros. Apesar de não trazer nenhuma declaração específica sobre quem é o autor de Juízes, todo mundo pensa que é Samuel, um grande profeta. Eu teria muita coisa para colocar aqui, mas eu não vou colocar por conta de tempo mesmo. Enfim, os juízes são levantados para trazer justiça de Deus em um momento em que a justiça humana estava prevalecendo. Que a justiça humana, eu faço o que eu quero, conforme o meu sistema de crença, e Deus é comigo. Como dizem algumas pessoas, Deus conhece meu coração, Deus conhece meu coração. O que é isso? Nem você não conhece seu coração. O profeta Jeremias fala que o coração do homem é terrível, é desprezível, é corrupto, desde o seu nascimento, é uma coisa terrível.
E a gente fala, Deus conhece, é lógico que Deus conhece seu coração. E Ele sabe para onde você está indo por causa do seu coração. A questão é que você não enxerga meu coração, mas você ouve as minhas palavras. Você não enxerga meu coração, mas você vê as minhas atitudes. O homem bom do seu coração, ele traz o bom tesouro. Mas a Bíblia diz que o homem mau, ele traz o que é mau. Então você observa uma pessoa na sua ação, na sua fala, quando você julga o outro, quando você fala mal do outro, você está fazendo algo porque o seu coração é assim. E você sabe por que nós falamos mal uns dos outros? Muitas vezes porque nós estamos magoados uns com os outros. Por exemplo, eu nunca vi nenhum de vocês falar mal do Pelé. Mas esse tem coisa para falar, então assim, você não fala mal de uma pessoa que você não conhece. De quem você fala mal? Da amiga. Você fala mal do amor, traz um copo d'água, não, eu vou jogar bola. Fé das unhas. Em nome de Jesus, as pessoas fazem isso. Em nome de vai quebrar a perna. Amém? E a pessoa é tão cheia de Deus, que quando o cara chega, mas o que foi, amor? Não, eu tive uma pequena contusão. Acertei na trave. Você estava jogando? Não, era outra coisa. Gente, é assim que é isso, o que rola na cabeça das pessoas é isso, assim, eu estou magoado com fulano, Deus vai vingar, amém? A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Isso está na Bíblia, mas não pode ser usado desse jeito. O povo usa, de boa, assim, massacra o outro, porque em nome de Jesus você vai para o inferno, amém? Uai, como assim? Uns trem doidos. Olha, os inimigos do povo de Israel eram os filisteus, os moabitas, os cananeus, os amonitas, e desses, os filisteus e os cananeus eram os mais persistentes na luta contra os israelitas. E toda hora o povo de Israel caía em uma desgraça, e aí vinha um juiz, e esse juiz geralmente começava muito bem a sua vida de julgamento, porque era isso. O que ele tinha que fazer? Julgar. Você fala, mas não julgueis. Pois é, mas ele tinha que julgar. Gente, a roupa que você colocou hoje passou por um processo de julgamento. Quando eu fui colocar esse aqui, nem sei mais o nome dessas coisas. Ok, blazer. Então, eu pensei em pegar o azul, mas acabei pegando esse, que é preto. Isso é julgamento. Eu não condenei o meu blazer azul ao inferno. Entende? Eu simplesmente fiz uma escolha. Livre-arbítrio passa por um processo de julgamento. Eu tenho que julgar. Por quê? Porque a Bíblia fala para eu julgar. Não, a Bíblia fala para não julgar. Então, presta atenção. Os juízes chamavam Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibsã, Elon, Abdom, Sansão e Samuel. Imagine então os juízes do Brasil de hoje. Vontade de falar sobre isso, mas eu não posso porque eu tenho que beber água. Não é que eu não posso. Talvez não devo. Gente, você acha que há justiça na nossa terra? Não fala nada, só pensa. Você acha que tem justiça na nossa terra? Você acha? Você não acha que gente justa deveria ocupar espaços públicos e privados para o exercício de julgamentos? Você acha que existem sentenças compradas no Brasil? Não se manifeste. Não precisa. Você acha que tem pessoas sendo julgadas injustamente, enquanto outras injustamente estão livres para continuar a cometer as mesmas injustiças que praticaram na terra? Na terra de Santa Cruz? Isso é só para a gente pensar. Um ponto importante na narrativa do livro de Juízes é que
o último versículo, também um outro, mas eu quero pegar o último, que diz: então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família, para a sua herança. Aí diz: naqueles dias não havia rei em Israel, então cada um fazia o que achava mais reto. Juízes capítulo 21, tá? Se nós tivéssemos uma balança de justiça, que tipo de justiça no seu casamento deveria ser feita? Que tipo de justiça na sua criação de filhos deveria ser feita? Que tipo de justiça teria a ver com a quantidade de bebida que você bebe? Sabe o que acontece com a gente? A gente criou uma bolha que não é a igreja, mas a gente chama de igreja. A gente criou uma bolha. Nós criamos uma bolha e a gente está nesse mundo aqui. E aí quando alguém sai dessa bolha, a gente rechaça, desprotege e manda para o inferno. Mas dentro da igreja, é o que Pedro fala. Pedro diz que o julgamento de Deus vai começar na igreja. Antes de ser no mundo, a igreja será julgada por Deus. Engraçado que ela já está sendo julgada uns pelos outros, que não é o objetivo da palavra. O mundo nunca foi justo desde que o primeiro pecado aconteceu na humanidade. A Bíblia é, na verdade, a balança de Deus que julgará as nações e as pessoas. Então, no tempo dos juízes, cada um fazia o que achava mais reto, antes que Deus levantasse esses líderes para julgar o comportamento de Israel. Todos, então, faziam o que queriam. E eu te pergunto, o que é isso? Fazer o que quer. O que é isso? Isso é democracia? Pode até ser. Mas isso tem muito mais cara de anarquia. Então, eu vejo anarquismo aqui. Não havia rei, não havia governo, não havia uma autoridade para quem prestar conta. Aliás, ninguém gosta de prestar conta para ninguém, já percebeu? Você fala para o menino assim: Zezinho, alguém chama Zezinho, não é com você não, é com o menino. Zezinho, vai ali e compra um leite e um pão, toma R$10, o menino vem e fica calado, normal. Eu falei: ô Zezinho, cadê o troco? Ué, pensei que era para mim, mas quem? Como? Quando? Como assim? Quem falou para você que o troco é seu? A pessoa é induzida a acreditar que o que não é dela é dela. As pessoas são tão estranhas que se ela, principalmente mulher, desculpa a verdade e a franqueza, mas se você estiver com a mesma roupa num culto, ela já começa a ficar entre os homens de terno para quebrar a hegemonia do igual. Isso é uma carência afetiva tão grande que o indivíduo quer ser notado. É igual uma pessoa que a gente brinca, isso é brincadeira com ela, mas a pessoa vestia tão extravagantemente que ela gostava de cantar aquela música: Senhor, estou aqui. Aí Deus fala assim: eu já vi. A pessoa precisa ser vista, ser notada, alguém tem que ver você, né? Senão... Mas o que acontece quando você não tem alguém que te barra, alguém que te limita, alguém que diz: opa, espera um pouquinho, vamos devagar. Sabe, no tempo dos juízes, essa baderna, essa anarquia, era tudo que o diabo queria. Toda a ingerência satânica no país, na cidade, na família, na vida, tem a ver com essa permissão dada através de brechas e ilegalidades. E não me venha com pensamentos de achar que o diabo não se aproveita da sua amostragem, da sua libertinagem, do seu erro. O diabo é um bicho esperto. O que ele quer é que você vacile. O que ele quer é que você cometa um pequeno erro, porque o grande erro, ele não precisa se incomodar. Pessoas perdidas já estão perdidas. O desejo do diabo é fazer quem está na luz ir para as trevas, porque assim ele humilha a Deus. Assim ele diz: está vendo o que você disse que faria, não fez. Essa eterna luta do bem contra o mal, sabe? Eu não quero autoridade, eu não quero sujeição, eu não quero, sabe? Para mim, todo tipo de justiça é minha para lá, de lá para cá, não. Aí você abre essa brecha, o inimigo entra, aí vem com esse discurso de não julgueis. Isso tem a ver com você dizer: cuida da sua vida que eu cuido da minha.
E tem pastores que dizem assim, ó, a gente não pode ficar julgando os outros, cada um cuida da sua própria vida. Desculpa, irmãos, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Por quê? Porque para mim, o reino de Deus é coletivo, é corpo. Se você não se preocupa comigo, quem vai preocupar? Não é que você vai falar mal de mim ou não vai falar mal de mim. A questão é que eu acho importante que você se preocupe comigo, porque eu sou um indivíduo que preciso de cuidados. Eu preciso do amparo. Você não? Ou você é tão autossuficiente que não precisa? Você é tão autossuficiente que você não precisa que alguém ore por você. Eu, minha esposa, nossa família está passando por um momento tão dramático, tão difícil. Eu mais do que ninguém aqui, é um jeito de falar, pode ser que alguém está muito pior, preciso de oração. Preciso da irmandade, preciso do abraço, eu preciso daquilo que é afeição, eu preciso do carinho, eu preciso da proteção. Por quê? Porque sozinho me sinto extremamente desprotegido. Ninguém faz nada sozinho. Esse senhor que foi honrado aqui hoje, ele foi honrado porque ele não me deixou sozinho. Ele nunca me deixou sozinho. O Wilson foi e é um grande amigo. É um grande amigo. Apesar de ser pequeno. Não perco amigo e nem é piada mesmo. Esse pessoal do cuida da sua vida, que eu cuido da minha, é esse pessoal que abriga fofocas diárias, julgamentos errados, pessoas hipócritas, que são exatamente as pessoas contra as quais Jesus pregava. É o anarquismo. Aliás, o anarquismo é uma forma de governo do inferno. Enquanto filosofia e história, o anarquismo é uma teoria social e movimento político, e se sustenta de forma independente e antagônica a qualquer tipo de poder exercido por Estado, por pessoa, por governo, por autoridade, sendo inclusive considerado dispensável e nocivo ao estabelecimento de uma autêntica comunidade humana. Isso é anarquismo. Faço o que eu quero, a hora que eu quero, não papai, não mamãe, faço o que eu quero. Aí Deus te cria homem, você quer ser mulher. Deus te cria mulher, você quer ser homem. Deus te cria gente, você quer ser animal. Você não viu no Japão um cara que virou cachorro? E eu me dá vontade de fazer um Big Brother com ele, sabe? Para ver até que hora ele aguenta ficar naquela posição. Mas eu fico pensando, será que ele come ração? Cara, eu desisti de ser gente, agora eu quero ser cachorro. Só que você nem precisa de uma fantasia realista. Tem gente que já é bicho há muito tempo. Tem gente que tem síndrome de Nabucodonosor, que chega, eu. Não é esta grande Babilônia que eu construí com o meu poder, E de repente, a palavra de Deus se cumpre no cara, o cara vira um animal, muito mais realista do que o cara do Japão. Eu vou terminar por causa do tempo, porque foi uma introdução breve ao assunto de julgamento, e a gente vai mexer com o que Jesus falou em Mateus capítulo 7 e capítulo 6. Vamos fazer isso numa outra oportunidade. Vamos ficar em pé? Estou terminando porque julgo. Que não seria muito legal com vocês eu passar do tempo de vocês. Põe a mão do seu coração e ore comigo. Ore baixinho, você com Deus. Falando com o Senhor sobre essa questão do julgamento. A ideia aqui é realmente a importância de fazer julgamento. É um texto que nós vamos ainda estudar e está em 1 Tessalonicenses capítulo 5. O texto diz que nós devemos julgar todas as coisas, reter o que é bom. E fugir de toda aparência de anormalidade. O desejo de Deus é que a gente faça julgamento sim, não de pessoas, não condenativos, não para derrubar ninguém. O desejo de Deus é que nós
façamos justos julgamentos baseados na sua lei, na sua palavra, na sua mensagem. E que dessa forma, ao invés de termos um sistema de crença que sustenta a nossa mentira, a nossa falsidade, o nosso mau comportamento, o que vai sustentar a realidade de Deus, e isso vai nos fazer pessoas novas, com novas concepções, com novos pensamentos e com um novo jeito de agir, inclusive de julgar. De fato, Jesus diz em Mateus 7, não julgueis para não ser julgado. Nós temos que entender esse texto e ter cuidado com a medida que nós julgamos os outros, porque a Bíblia diz que isso volta para nós. Se essa medida for forçada, se ela for injusta, se for um peso além do equilíbrio de uma balança, a Bíblia diz que Deus também tem essa mesma medida para nós. Então que nenhum de nós sejamos pego de maneira infiel na nossa relação com Deus. Se você está aqui hoje, você precisa de um mover de Deus, você precisa de uma transformação, abre o seu coração para o Espírito Santo. Você pode dizer, vem cá, tudo que eu estou vivendo e passando, será que isso tem a ver com o julgamento que eu faço? Sim, tem. Não tenha dúvida disso. Tudo que fazemos na vida tem a ver com aquilo que julgamos. Se certo ou errado. Eu devo amar essa pessoa, eu não devo amar. Eu devo namorar com essa pessoa, eu não devo namorar. Eu devo me casar com essa pessoa, eu não devo me casar. O que eu vou fazer? Isso tem a ver com julgamento. Se eu usar a medida errada, Deus não vai brincar de ser Deus, porque eu estou brincando de ser crente. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, livra a nossa vida, livra a nossa alma de tudo aquilo que nos arrasta para baixo. Eu estou pedindo que o Senhor nos livre das nossas crenças, dos sofismas que sutilmente alojaram na nossa mente e de alguma forma, Senhor, estão destruindo valores reais, justiça divina dentro de nós. Querido Deus, ninguém aqui é melhor ou maior. Todos aqui estamos nos colocando humildemente diante do Senhor, porque não podemos nada. O que nos confronta é a dor, é a tragédia. O que nos confronta, Senhor, são momentos que não esperávamos passar e viver, mas de repente temos que fazer isso, temos que passar. E aí, se a nossa justiça não for, ó Deus, a sua, ela será equiparada à dos fariseus e da hipocrisia. Isso não vai trazer qualquer benefício para as nossas vidas. Por isso, Pai, eu te peço que aquele que está prestes a romper, não rompa. Aquele que está prestes a se matar, não se mate. Aquele que está prestes, ó Deus, a cometer um roubo, não roube. Aquele que está fazendo tudo que está errado, porque o seu próprio pensamento está traindo, não faça, pare, reflita, espere. Receba de Deus uma direção mais nítida, mais clara, mais límpida, onde a fé é pura, sem interferência da crença. Erga sua mão bem alto. Pai, abençoa o teu povo nessa noite, abençoa-nos nesse tempo que tivemos aqui, diante da sua palavra. Nosso desejo é que a sua palavra não volte vazia em cada coração, em cada casamento, em cada família, que cada pessoa representada aqui, que cada casa seja abençoada, e que a sua alegria, a sua paz, o seu amor conserve a nossa fé intacta, para que ela não se miscue com qualquer nível de crença e destruindo nos leve para longe de ti. Abençoa o teu povo com graça, alegria e paz, em nome de Jesus. Amém, amados? Dá um oizinho, um tchau, não sei o que você está podendo, você pode abraçar ou não, mas fica na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.